Se você é apaixonado pelo mundo dos games ou certamente já jogou videogame alguma vez na sua vida, já sabe que esse mundo está cada vez mais evoluído, com gráficos incríveis e jogabilidades espetaculares. As empresas estão apostando alto nesse tipo de diversão. Porém, você sabia que antes das imagens em HD e Full HD em alta resolução, os primeiros videogames contavam com gráficos parecidos com desenhos infantis? Mas como tudo na vida tem a sua evolução e a sua história, apresentaremos hoje como foi inventado o primeiro videogame e a sua evolução. Para começarmos essa história, voltaremos em 1961, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Tudo começou quando o Instituto de Tecnologia recebeu pela primeira vez na história aquilo que seria o computador mais moderno que poderia haver, chamado de PDP-1, processador de dado programado. É interessante falarmos que esse primeiro computador não seria nada parecido com os computadores atuais. O seu formato aparentava uma geladeira. Um dos primeiros homens a tocar nesse computador e testar o seu limite foi na época o estudante Steve Russell, que com sua própria iniciativa criou um jogo chamado de Guerra Espacial. Esse game contava com uma tela escura e duas naves espaciais. Apesar de ter sido o primeiro game inventado naquela época, nunca houve a sua comercialização. Um fato curioso foi que, apesar de nunca ter sido vendido, esse game serviria de inspiração em 1971 para o estudante universitário chamado de Bushnell, que viu no game Guerra Espacial uma sacada para produzir o seu próprio jogo, chamado de Pong. Agora, ao invés de nave espacial, o jogo contava com duas raquetes e uma bola. Através da sua imaginação, alguns caixotes e um gabinete, ele construiu o segundo videogame oficial, que foi instalado em um bar próximo à cidade de Utah. Esse game seria operado através de moedas. É interessante ressaltarmos que em 2 dias de uso a máquina quebrou, devido à quantidade de moedas inseridas nela. Já sabendo que essa máquina poderia ser muito rentável, Bushnell arrumou um sócio chamado de Ted Dabney, e junto eles fundaram a Atari em 1972. O seu primeiro lançamento oficial foi o Arcade Pong, mais conhecido no Brasil como Máquinas Fliperama. 3 anos depois do enorme sucesso, agora já em 1975, a empresa lançou uma nova versão caseira do jogo. Saiba que após o lançamento do jogo Pong, eles conseguiram vender mais de 15 mil máquinas em menos de um ano. Um tempo depois, Bushnell acabou recebendo uma oferta irrecusável da gigantesca Warner Bros. E assim ele acabaria vendendo a Atari. Após a Atari ganhar uma nova direção, anos depois outras empresas de games surgiriam no mercado. Conheça agora a evolução dos videogames que marcaram gerações. Magnavox Odyssey. Como já falamos aqui, após o fliperama em 1972, a Atari lançou para o mundo todo o primeiro console de videogame, vendendo na época mais de 100 mil unidades. Ele custava aproximadamente $100. Ainda na década de 70, um outro videogame lançado foi o Atari 2600. Com jogos um pouco mais evoluídos, eles elevaram o nível através de Pac-Man e Pitfall. Já no início da década de 1980, surgiria no mercado uma das marcas mais famosas na atualidade. A Nintendo acabou se tornando referência no mundo, através de Mario Bros, Zelda e Mega Man. Entrando na década de 1990, houve uma disputa entre duas gigantes. A Nintendo apostou no mercado com seu Super Famicom, e outra empresa conhecida como Sega fabricou o console Sega Genesis, mais conhecido também como Mega Drive. 4 anos depois, em 1994 em diante, a Sega acabou perdendo espaço no mercado para o Nintendo 64. Apesar do enorme sucesso da Super Nintendo, uma outra marca conhecida como Sony chegou no mercado trazendo o PlayStation primeira geração, que se tornou um sucesso. Um pouco antes dos anos 2000, a Super Nintendo lançou o GameCube e a Sega lançaria seu último console chamado de Sega Dreamcast. Para não ficar para trás na inovação, a Sony lançou um dos consoles, que para muitos foi o melhor da época, o PlayStation 2, que contava com diversos jogos espetaculares, como GTA e Need for Speed. Já na virada dos anos 2000,
Novamente surgiu no mercado outra marca chamada de Microsoft, que lançou seu Xbox primeira geração, e anos depois, em 2005, lançaria o Xbox 360. Para não ficar fora dessa disputa, após o lançamento do Xbox 360, a Super Nintendo lançou o Nintendo Wii, um console que trouxe mais interação no jogo. Logo após também a Sony lançaria seu PlayStation 3, que foi um grande sucesso aguardado pelos seus fãs. Chegando na última geração dos videogames, a gigantesca Microsoft e a espetacular Sony apostaram no PlayStation 4 e Xbox One, dois consoles que contam com uma ótima resolução nos gráficos e uma diferenciada jogabilidade. Novamente, para não ficar de fora, a genial Nintendo lançou o Nintendo Wii mais moderno. É isso aí! Se você gostou de saber sobre a história da criação do videogame e suas atualizações, já explode no like, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado e até mais!